Que a galera fala de jejum intermitente e tudo mais. Faz sentido, então? Faz sentido, mas o jejum intermitente é uma estratégia dietética como outra qualquer. Entenda, quando eu falo estar alimentado o tempo inteiro, eu não estou falando só de emagrecimento, só de estética. Estou falando de funcionamento orgânico. Saúde. Por exemplo, há milhões de anos atrás, quando acabava a luz natural, a luz do sol, a gente fazia o quê? Dormir. Dormir, irmão. Não tem o que fazer. Hoje a gente acende a luz de casa, liga a televisão e fica no telefone. Naquele horário já era pra você estar dormindo. Isso é um fato. Então, pela necessidade do mundo hoje querer que a gente fique acordado até mais tarde, a gente começa a desregular coisas que são importantes para o emagrecimento. Depois eu fui para psicologia e mais recentemente ciência do bem-estar. Porque eu entendi, Lutz, que as pessoas não conseguiam emagrecer não é porque não sabiam o que comer. Você sabe que uma maçã é melhor que um brigadeiro. Por que o brigadeiro ganha? Isso é um contexto que vai mais do emocional e do mental e da sua inabilidade em se colocar no momento presente para tomar decisões assertivas do que de meramente saber que a fisiologia da maçã é melhor que o brigadeiro. E aí eu disse, cara, tem algo a mais aí que eu tenho que estudar. Aí eu fui mais pra mente e pras emoções das pessoas. Aí Que estourou de legal, vez. cara. Foi massa. Que legal, Massa. cara. Cara, por que que tá... Por que que tá todo... Não todo mundo assim, mas por que que eu vou num shopping, eu vou em algum lugar público que tem muitas pessoas e eu olho assim, tá todo mundo sobrepeso, cara. Todo mundo tem uma barriga, todo mundo tá gordo. Por quê? A gente vive esse momento, isso é algo dos últimos 20 anos, 30 anos, ou você acha que sempre foi assim? Tá. A gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. Isso não mudou, tá? Então nós carregamos a mesma carga genética dos nossos antepassados que eram nômades, coletores, caçadores. Não sabiam onde dormir, não sabiam quando iam comer. Então o nosso corpo ficou muito bom em fazer uma única coisa: economizar energia. Então sempre que você tem que ter um comportamento para se esforçar, seu corpo vai dizer, ei, não, procura o conforto, procura a economia de energia. Então, quando eu não sabia que eu ia comer, o que eu ia comer, o quando ia comer, o nosso corpo acumulava aquela energia da comida. Quando veio a Revolução Industrial, que houve vários progressos positivos, vieram coisas que não foram tão positivas. Por exemplo, nossa necessidade de locomoção hoje diminuiu. Eu saí de São Paulo e vim para cá dentro de um carro. Se fosse antigamente, eu tinha que vir a pé ou correndo, enfim. Então, a minha necessidade de locomoção diminuiu. A gente subiu até aqui de elevador, não foi de escada. Só que, ao mesmo tempo, a Revolução Industrial trouxe um tipo de alimento da indústria alimentícia que tem uma alta densidade energética e um baixo valor nutricional. Então, quando combina minha necessidade de me movimentar está diminuída e minha carga energética está aumentada, a minha carga genética continua a mesma. Eu vou acumular energia, porque eu não sei quando ele vai comer de novo. Nós não fomos feitos para ficar alimentados o tempo inteiro. É isso que tem que ser entendido. E nós fomos feitos para nos movimentarmos mais. O que acontece é que a gente se movimenta menos e come muito. Aí ferrou. Não fomos feitos para nos alimentarmos o tempo inteiro, estarmos alimentados o tempo Aham. inteiro. O que a galera fala de jejum intermitente e tudo mais, faz sentido, então? Faz sentido, mas o jejum intermitente é uma estratégia dietética como outra qualquer. Entenda, quando eu falo estar alimentado o tempo inteiro, eu não estou falando só de emagrecimento, só de estética. Estou falando de funcionamento orgânico. Saúde. Por exemplo, há milhões de anos atrás, quando acabava a luz natural, a luz do sol, a gente fazia o quê? Dormir. Dormir, irmão. Não tem o que fazer. Hoje a gente acende a luz de casa, liga a televisão e fica no telefone. Naquele horário já era pra você estar dormindo. Isso é um fato. Então, pela necessidade do mundo hoje querer que a gente fique acordado até mais tarde, a gente começa a desregular coisas que são importantes para o emagrecimento. Por exemplo, tu dorme de que horas, geralmente? 9, 10. 9, 10 tá dormindo. Apagado já. 10 horas eu já paguei. E acorda de que horas? 7, eu durmo bastante. Top, top isso aí. Por quê? 9 horas A né, normalmente eu durmo. privação do sono é tanto não dormir quanto ter uma má qualidade do sono. Privação do sono é isso. Então, ela desregula alguns hormônios que são extremamente importantes para o emagrecimento, como grelina e leptina, por exemplo, que são hormônios que dão mais saciedade e menos vontade de comer. Já percebeu quando você dorme mal? Você vai pra uma balada, alguma coisa, dorme mal, no outro dia você acorda com uma fome, irmão. Eu já acordo querendo um bolo. E não é de salada. Exato. Por quê? Porque também desregula um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo querer fazer a coisa. Só que a dopamina atua num córtex pré-frontal, nesse hipocampo, onde ocorre nossa tomada de decisões. Ou seja, se ela está desregulada, a minha habilidade de tomar decisões mais assertivas diminui. E eu vou querer buscar alguma coisa que aumente essa dopamina, porque ela está desregulada. E vai ser algo prazeroso. Se o meu comportamento diz que algo prazeroso para mim é comer um bolo, eu vou comer um bolo, eu não vou dar uma caminhada. Então tudo é construção de comportamento. É escolha, não tem para onde. Esses dias viralizou um vídeo meu de uma influência dizendo, você acha que eu escolho ser gorda? Aí corta pro meu vídeo com um prato de bolo assim, um prato de fruta. Escolhe. Talvez a escolha não seja 100% consciente, mas é uma escolha. Eu costumo dizer, tem um amigo meu que é bilionário, né? Janguier Diniz, foda, queridíssimo. Ele diz, você não tem culpa de ter nascido numa família pobre.
Mas morrer numa é culpa sua. E isso é muito real. Por mais duro que seja para quem tá assistindo e não se veja não saindo dessa opção, é real. Você não tem culpa de ter nascido com o caráter genético da obesidade. Mas se você vive num ambiente que não te induz aquilo, diminui a probabilidade de desencadear a doença. É como depressão. A obesidade e a depressão são muito parecidas nesse sentido. Existem pessoas que nascem com a característica genética para desenvolver essa doença. Se eu vivo num ambiente que não me induz a ela, a probabilidade diminui. Não é que não bater, diminui. Mas se você nasce sem o gene da depressão e vive num ambiente que te induz a momentos depressivos, a probabilidade aumenta. Ou seja, o comportamento, e isso é uma escolha, fala mais alto que a genética. Eu entendo isso que você quer dizer, cara. Eu sempre tive essa opinião também de que às vezes a gente não nasce, exatamente, a gente não tem culpa de onde a gente nasceu, mas às vezes a gente tem que olhar, tá, o que tá no nosso controle, né? Quais são as coisas que estão no nosso controle? Às vezes você tem que se sentir culpado, né, de alguma forma. Quer ver uma pergunta que vai bugar a tua cabeça agora? Quer. De tudo que tu controla, o quanto tu tem controlado? Cara, Porque as pessoas reclamam de tudo. Ah, choveu, o chefe fecha. Legal. De tudo que você controla, o quanto você tem controlado? Porque são duas escolhas de comportamento na vida. Passa uma linha no meio. Diz um objetivo que você tem agora pra atingir. perdeu o bucho. Perdeu o bucho, top. Perdeu o bucho do luto. Isso é teu comportamento, certo? Certo. Vamos passar uma linha aqui no meio. O que é essencial pra você perder esse bucho hoje? O que é essencial? Diz 3 coisas só, essenciais pra você perder o bucho. O que você acha? Não precisa ser a coisa mais correta, não precisa ser científico. Tá, eu preciso treinar mais do que eu tô treinando. Treina mais, Preciso comer melhor comer melhor, e dormir melhor. dormir melhor. Top. Isso são 3 coisas essenciais. Tá. De tudo isso aqui, você controla essas 3 coisas? Sim, O quanto você tem controlado? pouco. Pouco. Por quê? Porque existe a outra linha. Me diz 3 comportamentos hoje que você tem que são triviais pra você atingir esse objetivo. E você tem. Que eu tenho? Em que sentido? Não Por entendi. exemplo, ver televisão demais. Tá. É trivial. E a energia que você coloca e o tempo que você gasta pra ver televisão demais te impede de dormir melhor, te impede de planejar melhor a dieta, te impede de estar com mais dopamina ativa pra treinar melhor, porque você tá gastando a dopamina numa coisa prazerosa sem esforço. Então me fala outra coisa trivial, por exemplo, que Cara, tu faz. uma coisa que eu faço muito, e às vezes eu deixo de treinar pra fazer, é ficar vendo vídeos no YouTube. Cara. Pronto. Esse é o meu problema. É o meu Então, vício. temos mais outro lugar aqui trivial. Se o seu objetivo é perder o bucho e você sabe que esses 2 comportamentos são triviais, por que você não tira da sua vida? É uma escolha, irmão. Só que antes de eu falar isso, você nem sabia que tinha a possibilidade de escolher não fazer. É, exato. É só isso, é clareza. Saborear é isso. É trazer à luz da consciência uma clareza sobre o que você tem feito, sobre as escolhas que tem tido, para que você tome decisões mais assertivas. E você pode me dizer, Guto, eu quero perder o bucho, mas eu não estou disposto a deixar de fazer isso aqui. E tá tudo bem, mas não queira que o processo seja acelerado. Só isso. Só isso. Tenha a vida que você quer ter, mas não reclame dos resultados, dos comportamentos que está tendo. É simples, não é fácil, mas é simples. Você percebe que a luz do fim do túnel agora deixou de ser um trem vindo e passou a ser o túnel chegando no fim. Pô, se eu deixar de fazer isso aqui, eu vou ter mais tempo para fazer essa outra coisa que é essencial para eu atingir o meu objetivo. Eu quero que o Lutz Podcast seja o maior podcast de São Paulo. Legal. O que é essencial para isso? E o que é trivial? Esquece o trivial. Por exemplo, eu acabei de entrar numa sociedade Interessante. de uma linha de cafés. Legal, cara. Eu adoro café. Só que o mais legal é que Café gourmet, esses especiais. é um gourmet diferente. Não é gourmet porque é mais gostoso. É gourmet porque uma das cápsulas vem com creatina já. A outra cápsula vem com colágeno. A gente tá desenvolvendo um café descafeinado pra galera que gosta de tomar café à noite com melatonina. Que massa, cara. Sacou a parada? Então eu entrei nessa sociedade, fechei ontem, comprei 15% dessa empresa. Só que a parada Cara, o negócio da creatina é muito bom, porque eu sempre esqueço de tomar. Exatamente. Qual é o maior gap de quem toma creatina? Tipo, eu tô aqui em São Paulo. Pô, trazer o pote inteiro de creatina pra cá, botar na mala, tal. Mas se eu tenho 10 cápsulas, que é o tempo que eu vou passar aqui, tá tudo certo, já tomo meu café com a creatina. Legal. E pra muita gente que acha que creatina e cafeína se concorrem, não concorrem. Então a cafeína não tira, não inibe a ação da creatina, elas atuam em lugares completamente diferentes do corpo. E aí ontem a gente conversando nesse jantar, eu com meus sócios, falaram, pô cara, tu é amigo de fulano, será que ele não quer desenvolver uma linha pra ele e tal? Eu disse, calma, pra esse momento da empresa, fulano entrar é essencial ou trivial? É trivial, então não vamos pensar nisso agora, vamos pensar nisso aqui. Ó. Porque quando eu aumento a quantidade de possibilidades, eu perco meu foco no que eu tenho que fazer. Define melhor o que é uma coisa trivial. É uma coisa que não vai te levar para o objetivo que você tem.